Alô papai, alô mamãe, alô Mesquitense Raiz. Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Pod Kleber. Esse programa irreverente, divertido, denunciativo, assim, bacana, articulado. A gente faz com muito carinho e hoje, em especial, a gente quer comemorar o Dia dos Pais. Então você que é pai, não perca esse bate-papo aqui que a gente vai ter com esse convidado especialíssimo, que é outra coisa que a gente não abre mão. É toda terça-feira a gente tem um camarada, gente finíssima, top. É o caso de hoje. Roda a vinheta. Bom, vocês já viram no flyer, mas agora vão conhecer face to face, Pastor Bauer. Muito boa noite, pastor, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Pastor Bauer é pai da futura doutora Priscila, da doutora Daniele e do Felipe. E já é avô do Afonso e do Edgar, esposo da queridíssima pastora Raquel, há 38 anos. O cara já era casado quando eu quase nem tinha nascido. Olha isso. É muita história para contar para nós, né? E é líder do Ministério Rema, junto com a pastora Raquel. Muito bom. E é flamenguista, muito bom. Pastor Bauer, muito obrigado. É uma honra recebê-lo aqui. A gente fica muito feliz de ter a presença do ilustre amigo aqui com a gente, para bater um papinho aí sobre paternidade, tempos difíceis. Verdade. Mas é isso. Seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui contigo, Kleber, e poder falar a essa cidade, falar ao Rio de Janeiro, falar ao Brasil sobre esse tema lindíssimo. Deixa me dizer logo, uma das minhas maiores felicidades é ser pai. Que bacana. Pensa num homem feliz de ser pai. Legal. Porque é um dom lindo e maravilhoso, e eu, pela bondade de Deus, eu fui muito feliz, né, na criação dos meus filhos. Meus filhos deram certo, e eu quero agradecer a Deus aqui, e a oportunidade de dar o meu testemunho, de contar a minha experiência como pai. Tá certo? Bacana. Obrigado muito por bom. estar aqui. Bacana. Então, já nessa pegada, bom, ninguém brota, né? Ninguém, assim, de repente brotei. As pessoas têm uma história, né? Tem um acúmulo de experiências, relacionamentos, né? Vivências. Claro que aqueles que são mais sensíveis à voz do Espírito Santo conseguem caminhar mais facilmente, né? Verdade. Digamos assim, posto dessa maneira. Mas eu queria que o senhor fizesse um exercício de memória. Como é que foi a relação? Bom, maravilhoso ser pai, eu sou pai também, mas a minha é novinha ainda, adolescente. Aliás, um beijo para ela, filha, um beijo para você. Como é que era a relação do senhor com o seu pai? O Kleber, eu tive a tristeza, né, a infelicidade de perder meu pai com 14 anos. Adolescentezinho, Mas olha como é que é forte. Meu pai eu perdi em 76. Nós estamos em 2023 e eu ainda lembro de maneira patente em minha mente do meu relacionamento com meu pai. Olha isso, mais de 40 anos. Sim, que foi muito curto e está lá muito distante, mas lembranças lindas e maravilhosas. Meu pai era um ser maravilhoso, um homem alegre, brincalhão, e que mostrava muita felicidade em estar comigo e com meus dois irmãos. Eu tenho 2 irmãos em São Paulo. Então, mais novos ou mais velhos? Mais novos. Eu sou o mais velho. Primogênito. Tenho um do meio e um caçula. Um abração para eles lá em São Paulo. Bacana. E meu pai o pai em si, né? Na verdade não é o meu pai. O pai em si, o bom é lembrar, todos nós lembrarmos do pai e dar essa vontade de sorrir, não é?
E quem não tem mais como eu, dá aquela saudade gostosa. Sim. Porque esta deve ser a figura do pai. Uma figura que nos traga alegria, né? Sim. Embora eu não tenha mais, eu me lembro com muita satisfação. Mas lembra saudosamente, lembra dos papos. Bacana demais. Meu pai chegou a ser aspirante do Fluminense. Antigamente era juvenil, aspirante profissional. Chegou até a ficar na reserva do Fluminense. Olha e ele isso. ensinava a gente a chutar a bola, a dominar a bola. Ele ensinava a gente um montão de coisas que a gente pode e não pode falar. Mas aqui. Aprendeu? Aprendi, mas não pratiquei. Aprendi, mas não pratiquei. Bom, ele não influenciou muito, você virou flamenguista, né? Meu pai era tricolor. Apesar que ele podia ser flamenguista também ali. Não, ele é Todo tricolor. mundo tem um pouco de flamenguista. Né? Verdade. Meu pai era legal. Poxa. Mas nessa época o Fluminense era potência, né? Era. 7,5. Estamos falando de 7 e pouco, Era. Bacana Meu demais. irmão caçula é tricolor. Conseguiu influenciar o mais novo. Falando de pai, né? Essa coisa do pai é legal, né? Eu sou o mais velho. Aí ele perguntou, Balzinho, qual é o teu time? Eu não sei porquê, o Flamengo. Aí ele era... Ele ficou chateado? Ele era ignorante, ele não tinha cultura, mas era inteligente. Aí ele deixou rolar. Aí o Álvaro, do meio, ele perguntou, Alvinho, qual é o teu time? É o Álvaro, eu sou Botafogo. Aí ele, tá legal. Aí nasceu o Mauro e falou, Mauro, você não tem conversa, você é tricolor. já imputou. Senão eu fico sem ninguém, né? É isso aí. Mas não tem nenhum vascaíno. Não, vascaíno... Não dá, né? Não dá. Vascaíno. Coitado dos vascaínos. A gente tem alguns por aqui, às vezes fica escondidos, né? A maré não tá boa, né? Então... Qualquer hora dessa eles vão ter uma chancinha de aparecer. Ganharam esses dias aí, né? Parece que é um... Estão subindo. É uma pena, às vezes, a direção dos clubes. Os líderes em geral, né? Acho que a gente se depara, às vezes, com um líder que não tem, às vezes, muito trato, mas é firme no que faz. Sim. E líderes que tentam, às vezes, ir levando, como o Pai do Senhor, né? Ia levando, vamos ver, a malandragem, né? A malandragem no sentido positivo. Sim. E vamos ver no que vai dar. Só que dependendo dos interesses envolvidos no processo, você acaba desandando o angu, empolotando o angu todo. Sim. Porque a gente se depara com situações, por exemplo, no dia a dia de grupos, no dia a dia da igreja, no dia a dia de clubes. Quando a gente percebe que a liderança não tem pulso firme, não assume a responsabilidade, a tendência é cada um remar para o seu interesse. Verdade. Para algum lado. A gente tem, por exemplo, vou lhe dar um exemplo do Flamengo, que foi eliminado semana passada da Libertadores. A gente percebe que o clube, ele tem muitas estrelas, né? Sim. Muitos medalhões. Sim. O time é um time que já consegue, é um time vencedor, já ganhou de tudo, só não ganhou o Mundial, mas já ganhou de tudo. E aí se depara hoje com uma liderança que não é historicamente firme, ou pelo menos a gente vê, né? Eu sou torcedor, não estou ali no bastidor, não sei o que acontece. Sim. O que a gente sabe é que tem brigas, cada um querendo liderar o outro, fazer um processo. Quando a direção não é firme no seu direcionamento, na sua orientação, cada um vai fazer o que quer e aí não alcança o objetivo. Transfigurando isso para a questão da família. Boa. Quando o pai, de um modo geral, e a gente percebe algumas famílias que são famílias disfuncionais, Sim. Você vai olhar a figura do pai, o pai não é um pai firme. O firme que eu quero dizer não é um firme de ser grosseiro, não é isso. Não. É um firme de... Há que ser firme sem perder a ternura, né? Sim. Você pode ser terno, mas dizer, olha, você tem que fazer... Existe uma responsabilidade, Deus vai me cobrar por isso. Então você tem que seguir esse caminho. O filho tem a opção de seguir o caminho que ele quiser, mas o pai tem a responsabilidade e o dever de orientar, não é isso? O senhor concorda com essa linha? Plenamente, porque, como você disse, eu acredito que a destruição da sociedade passa pela desconstrução da família, e a desconstrução da família passa pela irresponsabilidade dos pais.
O pai que não exercer bem o seu papel está contribuindo para uma família disfuncional e para uma sociedade totalmente distorcida. Eu, por exemplo, eu uso muito o meu papel, nós usamos muito o nosso papel, eu e a pastora Raquel, de presidentes, de líderes da igreja, nesse trabalho de construção da família, porque é sabido por todos que a família é a célula máter da sociedade. Tudo começa ali em casa, não é verdade? Sim. O problema que a gente vê estourando na cidade tem fulcro lá na família, né? Na disfuncionalidade da família. E esse bate-papo aqui é para chamar a atenção dos pais para a beleza do seu dom e a grandeza da sua responsabilidade. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. O teu filho será aquilo que você instruí-lo e direcioná-lo amanhã. Como a gente bateu um papo aqui em off, eu te disse que sou muito feliz de ter, eu talvez não dê o detalhe, a minha Priscila, ela é dentista, já formada há mais de 10 anos e terminando medicina. Olha isso. A minha Daniela, ela é dentista e agora médica, exercendo há 1 ano medicina. Quer dizer, eu te disse em off, né, que eu sou muito feliz por ver minhas filhas realizadas. Mas isso requereu um trabalho. Isso não nasce, né? Não é à toa, né? Então, você, pai que está nos ouvindo agora, se você assumir a tua responsabilidade, você vai ter esse êxito. Então será um êxito particular e pessoal que se revertirá na grandeza da sociedade. Exatamente. Não é maravilhoso? Maravilhoso. É maravilhoso. Porque você tem essa coisa da responsabilidade é interessante, porque ela requer limites, orientações e presença. Show. O que a gente hoje percebe é que como os pais se sentem muito, a grande maioria pelo menos, com certo receio de generalizar demais, ele é o provedor, se sente na obrigação de suprir a família, aí já não consegue suprir da maneira como deveria, plenamente, e aí a mãe também vai para o mercado para tentar suprir, e aí os filhos ficam à deriva. E aí, para compensar uma presença, uma ausência, dá presente. Ou vai ali tentando contemporizar alguma situação que não é real, não é bacana. E aí vai desandando. E aí a gente vê adolescentes com fragilidades emocionais, porque não sabe receber um não. Verdade. Receber um não, acabou o mundo. Indecisos. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Sim, inseguros, né? E aí, inseguros. Verdade. Isso é um efeito cascata, como o senhor falou, a base de qualquer sociedade é a família. Sim. Se a família está destituída da sua função primária, meu Deus, o negócio desanda, né? Verdade. É uma pena. E o pai tem que assumir a responsabilidade. Aqui em off, você, Kleber, me falou uma coisa que eu vou até usar, me permita usar Sim. isso. Domingo passado eu dei uma aula, permita-me dizer, né, na igreja, sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Foi a nossa aula. Olha isso. Que aula linda, e coube-me a mim dar essa aula. E eu me lembro que a minha filha, que é superintendente da escola dominical de nossa igreja, ela falou: pai, essa aula é a tua cara. Aí eu disse para a igreja, eu me senti lisonjeado, porque eu daria uma aula sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, e a minha filha disse que a aula era minha cara, porque é um papel que eu procurei exercer e que nós te pedimos, pai, exerça esse papel, construa a masculinidade do teu filho, mãe, construa a feminilidade da tua filha, para que tenhamos uma família saudável, conforme os padrões bíblicos, que são os padrões saudáveis para a nossa sociedade. O que está havendo é uma desconstrução da família de uma forma muito terrível. Nós não viemos aqui para uma discussão teológica, Sim. Mas a verdade é que a família está se desconstruindo, se deteriorando pela inoperância dos pais, pela fragilidade dos pais. E você disse, eu, por exemplo, ataco muito a questão do divórcio. Quem me conhece na igreja sabe que eu ataco muito, eu sou muito duro na questão do divórcio, do pai sair de casa, deixar os filhos.
construir uma outra família. Eu sei que é um direito, mas nós temos que repensar isso melhor, porque o filho fica refém da ausência de um pai. Então vamos repensar isso. Mas você me falou algo aqui em off que eu falei, meu Deus, é muito forte. É o pai presente mais ausente. Não foi o que você me falou? Exatamente. É o pai que, em função da correria, de muito trabalho, de muitas atribuições, quando ele chega em casa para estar com o filho, ele já não consegue mais dar a devida atenção, o devido cuidado. E aí os filhos, mesmo com o pai presentes, o pai está presente, mas está ausente, foi o que você me disse. Isso é muito forte e eu vou trabalhar isso muito na igreja. Muito obrigado por essa fala. Bacana, bacana. Mas é fato, a gente identifica. Você conhece a árvore pelo fruto. Sim. Então, tu vê um filho na meia idade, ali na adolescência, querendo. É uma fase naturalmente difícil. Difícil. Porque você tem as mudanças corporais, tem as mudanças psicológicas, as mudanças emocionais, os relacionamentos. Tem um pregador, pastor Bauer, que fala sobre a questão da sexualidade, chama David Hiker. Não sei se o senhor já ouviu falar nele. Ele é lá do norte, lá do Amazonas, Pará, lá para cima. E ele fala que tudo que um adolescente não discute é a questão do sexo, a questão do gênero. Ele não discute isso. O que ele precisa é ter um reforço de identidade. Show. É a questão do pertencimento. A questão para ele não passa, e aí nos estudos, é um ministério do cara isso. Quando o adolescente fala, eu me sinto atraído por alguém do mesmo sexo que eu, né? Ele não está falando de sexo, ele está precisando, clamando, pedindo, implorando por pertencer a algum lugar. Uhum. E isso fica claro que ele não pertence à família. Por quê? Você acaba tendo um processo ali, por conta da correria, do dia a dia, das várias questões, ele acaba não se sentindo parte daquela célula máter ali. Então ele busca fora algo que ele não encontrou dentro. Eu estou minimizando, né? Porque a gente está numa discussão, mas isso a gente vai ser cobrado como pais. Meu Deus. Quando chegar lá na hora de chegar lá no juízo, né? Papai, bom, vamos lá, canta a pedra aí. Então, assim, por que você não direcionou teu filho? Os filhos são flechas na mão do arqueiro. Por que você não direcionou? Estava apontando para o chão, menino, e não para o alto. Verdade. Que direção foi essa que você deu? Essa cobrança. Eu falo para me ouvir, tá? Sim, não estou aqui querendo insectar. A gente vai nesse processo. Essa cobrança que eu creio, né? Eu processo uma fé cristã. Mas e essa cobrança já em vida, né? Já você vê o teu filho extraviado, distorcido, deformado. Já é. Essa conta chega antes. Essa né? chega antes. Você vê isso aqui na Terra, né? É aquilo que eu estou falando, olhar para uma família e ver os filhos. Hoje, essa semana, por exemplo, meu netinho fez um ano. E a gente tira fotos e sai para jantar e é uma loucura. E já programa a vida da criança no bom sentido. Querem dizer que nós não podemos programar a vida dos nossos filhos. Como não? É responsabilidade nossa. Eles têm que ser o que eles querem. Eles vão ser o que eles querem, sob a nossa direção e orientação. Exatamente. Nós estamos aqui para isso. Exatamente. A sociedade, com todo respeito às ciências modernas, não podem te tirar, pai, este prazer, esta responsabilidade de direcionar, sim, conversando com ele, sobre o direcionamento de suas vidas. Nós não abrimos mão disso. Pai não abre mão disso nunca. Não pode abrir, né? Não pode abrir mão disso. Senão você acaba... É igual a onda do mar, né? Bate com qualquer lugar. Não pode. Não pode. Isso. Não. Você cria uma perspectiva, o seu leque, meu filho, vai ser esse aqui. Você pode ser o que você quiser dentro desse leque. Sim. Não é? É, positivo. Você vai aqui, ó, sua direção é essa. Você tem que seguir esse caminho. Em função do que você acredita, da fé que você professa, de tudo isso.
Senão não desanda. Sim. A gente precisa de limites. Sim. Todos nós. Todos nós. A gente se dá conta. Ó, vou lhe contar uma experiência pessoal. Na época que Luísa nasceu, Luísa tem 14, vai fazer 15 esse ano. A gente queria pais de primeira viagem, né? Animadíssimos, filhos planejados. Já tivemos filhos já com idade já avançada, mais ou menos, não posso, posso dizer quanto, senão eu apanho em casa, mas já não éramos novinhos, né? Sim, já tínhamos passado dos 30, vou botar assim. Sim. E aí a gente queria fazer o melhor. A gente comprou um monte de coisa bacana. E aí é engraçado que a criança ela não consegue, ela não dá valor, ou melhor, as coisas para a criança não tem preço, tem valor. Sim. Aí tu compra um negócio, uma cozinha linda, cheia de negócio, ela prefere aquele... Lindo, né? Não sei se o senhor conhece, mas ela prefere aquele brinquedinho que custou R$2. Oh, meu Deus. Aí você gastou 300 no negócio, ela prefere de 2. Porque não tem preço. Verdade. E aí é um processo que a gente vai... Levamos para um monte de lugar bacana, que depois tivemos que levar de novo, porque ela não lembrava. Assim, você coloca uma perspectiva na criança, e aí são fases, né? Você vai acompanhando os processos. E é interessante. E tem pai que esquece que é maravilhoso dar tudo isso, né? Mas o lindo que para eles o melhor é estar ali com a gente. Exatamente. O lugar, eles vão estar sorrindo ali, né? Lá em Penedo, lá em Petrópolis e lá em Mesquita também, eles vão estar felizes com a gente. Do mesmo jeito. Né? É aquele negócio, né? É um jargão pequeno, mas eles não querem presente, eles querem presença. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E a partir daí você vai convivendo com as diferenças, vai conhecendo as crianças, né? Vai vivendo o cotidiano dos filhos, a descoberta das mãos, da boca, dos pés, né? Isso é maravilhoso. O senhor está vivendo isso agora na condição de avô, né? Que deve ser melhor ainda, melhor né? Ainda. O século XXI nos impõe isso, né? Eu tenho o privilégio de, um pouquinho da minha vida, né? Como pai, eu vou para a igreja, faço os trabalhos, eu sou encarregado da obra da igreja, tudo enquanto a obra passa por mim, e boto o pessoal para trabalhar e tal. Quando dá 11h30 ali, eu deixo tudo funcionando e corro no colégio e pego o meu neto. Pego o neto no PEC em Nova Iguaçu, venho aqui em Mesquita e pego o pequenininho. Pego de 10 anos de Nova Iguaçu, venho daqui e pego de 1 ano. E levo para minha casa. E ficam na minha casa a tarde toda. Olha isso. À noite o pai e a mãe passam lá e levam isso para casa. Isso é um privilégio. É um privilégio. E uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Porque nisso nós estamos ajudando na construção do ser. Eu como homem, mostrando para eles as coisas de homem. A minha esposa... As referências ali é importante. Mostrando a sensibilidade da mulher. E aí a criança cresce equilibrada. Não é verdade? E eu disse domingo retrasado na igreja, se não precisasse de pai e mãe, nós seríamos hermafrodita. Então, pai, não esqueça da tua responsabilidade. Eu não quero te colocar um peso além do que você já tem, mas é uma responsabilidade gostosa. Sim. Eu disse, depois fiquei preocupado pro meu neto esses dias, que ele tá meio preguiçosinho. Um beijão, Afonso. Falei, cara, você pode ser o que você quiser. Porque os teus avós chegaram, tua mãe e teu pai chegaram, e você é só escolher. Pô, não me decepciona não, cara. Você pode ser o que você quiser. Eu e a tua avó tivemos que fazer muita força. A tua mãe tá tendo que fazer força, mas menos. Você terá que fazer menos forças ainda, porque você terá toda uma estrutura por trás. Então isso é maravilhoso, você trabalhar essa ideia nas crianças. Sim. E você, pai, não pode perder isso de vista. Não pode deixar solto. Não pode cair num egoísmo cego e deixar isso solto, né, usando o teu termo. Vamos atentar para essa beleza desse dom. Eu vou voltar à carga. É um dom que precisa ser exercido. E o senhor acha que sobretudo os pais cristãos, né, que estão envolvidos num conhecimento bíblico, estão numa perspectiva de entender qual seja a vontade de papai, o senhor acha que eles têm essa ficha cai
tem caído nas igrejas para a responsabilidade? Eu não estou plenamente satisfeito. Inclusive, deixa-me dizer aqui, você me disse em off que a tua formação é sociologia, né? Sim. Eu estou gostando demais da conversa, porque eu sou um pastor, eu não sou fundamentalista, sabe? Eu não acho que só a igreja Assembleia de Deus está certa, onde eu fui criado. Eu acho que o cristão, ele tem a sua importância na sociedade, assim como o católico, assim como as demais religiões. Eu respeito a todos. Sim. E aliás, estamos falando de paternidade, não estamos falando de religião. Sim, exatamente. É uma responsabilidade a despeito da religião, não é verdade? Fato. Então nós estamos aqui conversando com todos os pais. Sim. Eu, por exemplo, trabalho essa questão na minha igreja, o padre trabalha essa questão lá com os seus fiéis, e você de outras religiões, já que o Estado é laico, temos todos os direitos de servir, de exercer uma religião, de adorar o nosso Deus, mas exerçamos esse princípio da paternidade que cabe a todos nós, conforme o nosso entendimento. Porque os nossos filhos precisam. Nós não podemos abrir mão de tamanha responsabilidade, prazerosa responsabilidade. É fato. E em algum momento a gente vai ser cobrado. Voltando à tua pergunta, a igreja, eu com muita tristeza falo isso, sem fugir. O primeiro casamento que eu celebrei como condutor, como pastor, foi em 89. Eu tinha 27 anos, recém-consagrado a pastor. Fui consagrado a pastor com 27 anos. Novo. Novinho. Bacana. E eu fiz um casamento, me lembro como se fosse hoje. E o casamento, esse casamento durou muitos anos. Inclusive, algumas pessoas, quando queriam casar na igreja, diziam: quando eu for casar, eu quero que tu faças o casamento, porque casamento que você faz dura. Aí eu ficava até feliz, né? Achava aquela coisa gostosa. Até que aquele primeiro casal que eu casei se divorciou. E aquilo foi eu sofri um impacto negativo. Foi um choque, né? Foi um choque. E hoje, eu vejo que muitos casamentos que eu celebro, é comum no ano, Kleber, eu fazer 5, 6, 8, 10 casamentos. E infelizmente, muitos deles ruem com 3, 4 anos. Então, a tua pergunta é muito séria. Até dentro da igreja, o casamento não está sendo levado a sério, na minha ótica, como deveria. Porque o casamento é uma instituição divina, ou um contrato, como tu queiras, mas uma coisa muito séria. Porque nele nós vamos construir uma família e vamos ter filhos que precisarão de nós para ser criados com equilíbrio. Aí, voltando o papo de pai, está entendendo a nossa conversa aqui? É um chamamento de atenção, é uma exortação, mais do que uma exortação pastoral, mais do que uma exortação teológica, mais do que uma exortação sociológica, mais do que uma exortação filosófica, é te chamando para o teu dom, para a tua responsabilidade. Isso é muito sério. É muito sério. Muito sério. A gente se depara com... Eu acho que a modernidade, ela traz muitos benefícios. A gente não está aqui desconstruindo isso, não é isso. Mas com os benefícios existe a responsabilidade, né? Sim. Quando você consegue ascender na perspectiva de consigo não fazer tanta força hoje para que o filho tenha acesso a determinados bens, a informações, a conteúdos, mas que prescindem de uma orientação, porque senão não vai. Você tem acesso, tudo, vamos lá dar um Google, né? Não tem mais enciclopédia, né? O ato de pesquisar e tal. Para o bem e para o mal, né? Sim. Mas até o que pesquisar, você tem que se direcionar. Olha o pai aí. Você tem que saber o que seu filho está vendo. Show. Saber a senha do celular, coisas práticas. Sim. De vez em quando dá uma blitz no celular. Positivo. Está acessando o quê? Está falando com quem? Positivo. Isso é chato. É chato mesmo. Enquanto você não tiver a responsabilidade de decidir claramente qualquer situação na sua vida com consequências, porque tudo tem consequências. Sim. Boas ou ruins. Sim. Né?
Acho que eu estou sendo até mais general do que... Mas é fato. É fato. Senão não... É isso, as famílias vão cada vez mais disfuncionais, a sociedade acaba recebendo o impacto disso, e aí é volúvel. É muito volúvel. Isso que você está dizendo é sério, porque daqui, do lado de cá, nós pais estamos tentando dar aos nossos filhos todo o caminho para a felicidade, né, para a realização. Mas do outro lado, né, do lado contrário também, eles têm tudo isso aí que pode desviá-los, né? Por exemplo, a questão das drogas, né? Eu não sei se é verdade, não é a minha área, mas o cara não precisa fumar uma maconha 1 ano para poder gostar e nunca mais deixar, né? O cara não precisa usar a cocaína 1 ano para usar e nunca mais deixar, né? Dizem que com 1 ou 2, 3 usos é capaz já cria uma dependência. Já cria uma dependência, um apego. Então nós temos que estar muito ligados, muito antenados. Porque num cochilo, a gente não precisa dormir 1 ano, não. A gente pode dormir 2 vezes e o nosso filho já se desencaminhar. Olha que responsabilidade. Olha aí. Não é verdade? Isso é complicadíssimo. Isso é complicadíssimo. E com as pressões atuais, né, você acaba... Se não tiver ali, aí é a presença de qualidade. Né? Sim, a presença de qualidade. Você tem que conhecer ali. Caímos na... Voltamos, né? Voltamos na... Porque acaba... tudo se resume na presença. Presença. E já que esse papo é muito bom, o pai... Eu, por exemplo, quando trago... eu tenho que falar de neto agora, que minhas filhas estão grandes, né? Quando eu trago o meu neto do colégio, de 10 anos, o Afonso, a minha filha sempre pergunta: pai, como é que ele estava hoje? Show, né? Pai, como é que ele estava hoje? Aí eu digo: falante, brincalhão, contei uma piada para ele, riu pra caramba e tal. Aí: pai, como é que ele estava hoje? Hoje ele está meio quietão. Já tem que ver. Porque se ele é falante e está quietão, o que está acontecendo? Alguma coisa está rolando. O que rolou e tal? E aí, cara, o que houve? Praia e bola, vamos conversar. É o pai, é o papel do pai. Se você moscar, com todo respeito ao termo, moscar 2, 3 vezes, já pode desregrar e enveredar por caminhos. Usando o exemplo que o senhor deu, um pai que não está presente ali, o filho muda o comportamento continuamente. Se o pai não tem esse conhecimento, não está ali no dia a dia, não vai perceber que tem alguma coisa acontecendo. E isso é sutil. Sutil demais. Então no dia a dia é importante ter presença. Porque senão não... Na adolescência, é aquilo que a gente falou, já você tem uma série de questões. Sim. Se não perceber, como é que faz? Se não bater um papo, se não... Né? Eu diria que talvez seja extremo que eu vou falar, é um policiamento 24 horas. 24 horas. É um policiamento 24 horas. É atenção o tempo todo, né? Tá ali atento, tudo com as antenas ligadas. Outro dia saiu todo mundo lá em casa e eu fiquei com um netinho de 11 meses, que fez 1 ano agora. Aí, rapaz, e eu cansado, ele brincando e eu querendo cochilar, mas não podia cochilar, não podia, né? Que tava ali. Olha só, cai bem esse fato que aconteceu essa semana. E aí, aí botei ele para tentar, ele tá querendo andar, engatinhar, aí ando com ele para um lado, para o outro, aí fui pro quarto do mais velho. Aí tinha um campinho de futebol lá, um brinquedinho, e ele brincou lá no negócio, aí tinha uma bolinha do campinho de futebol, uma bolinhazinha. Rapaz, ele rápido assim, se você se cochilar, ele pegou a bolinha e já ia botando na boca. Olha isso. Meu irmão, e eu captei. Aí eu corri e tomei a bolinha dele. Meu irmão, se eu descuido ali, não vigio ali, questão de 1, 2 minutos, já dava um problema. Porque o que eles fazem? Metem na boca. Essa fase aí é um engasgamento. Já pensou um engasgamento comigo oral. Sozinho em casa? Olha isso. Meu Deus do céu. Esse exemplo vem mostrar o quanto nós pais temos que estar atentos, mas muito atentos mesmo. Muito legal esse papo aí, muito legal. Então você aí, fica ligado, acho que é importante. Participa com a gente, mande as suas questões, faça os seus testemunhos, seus depoimentos. É importante, nesse Pod Kleber comemorativo aqui do Dia dos Pais,
a gente fazer um trabalho aqui de conscientização, né? Digamos assim. Possível. Podemos. Tô até entrando numa vibe de falar sobre isso aqui com o nosso querido Bauer, pastorzão aqui, que me deixou muito à vontade para falar do que eu acho, do que eu penso. E normalmente eu deixo o convidado à vontade, né? Mas é um tema que me motiva muito, né? Porque são questões muito suaves que vão entrando devagar. Sim. Se a gente não atenta, a gente acaba dando margem para a criação de filhos muito mimizados. Verdade. Porque aí a mãe acaba vendo que o negócio está desandando, ela assume a responsabilidade que não é dela, e que já tem muita responsabilidade. Sim. E aí a ausência do pai reflete negativamente em praticamente tudo na relação familiar. Então é importante estar atento a isso. Então você que está com alguma dificuldade, é importante refletir sobre isso. Existem livros, existem mentores, existem líderes que trabalham esses assuntos. Sim. É importante procurar. Um deles está aqui comigo, estou entrevistando aqui, ó. Como é que o senhor falou da aula? Desmasculinização. É a Escola Dominical de Domingo Retrasado na Igreja, lição 6 da CPAD, é um tema... tratou desse assunto, a desconstrução da masculinidade bíblica. E coube a mim dar essa aula e foi legal, o pessoal gostou bastante. Bacana. E domingo passado agora, o assunto é a desconstrução da feminilidade bíblica. Essa lição, esse trimestre está muito As pessoas entenderem os seus papéis. Seus papéis. Não é um ou mais importante que o outro, são papéis diferenciados. Posso contar mais um testemunho nessa vibe aí? Fique à vontade. Como eu disse, eu acho que já disse aqui já no podcast ou em off, eu falei contigo sobre a minha, eu falei contigo quase que perseguição, a questão do divórcio. O casamento é muito sério. Essa semana pregando na igreja, eu falei que na hora de decidir, nós somos muito ou procrastinadores ou precipitados. Falei sobre a questão de é tempo de decidir, foi o tema da mensagem. E aí, ou você procrastina, adia, ou você se precipita. E como exemplo eu disse, dirigir sem habilitação, casar com 1 mês de namoro. Aí o pessoal ficou brincando comigo e tal. O casamento é uma coisa muito séria. Já que a gente está falando de pais, antes de você ser pai, você contrai um relacionamento. E para construir o relacionamento, você tem que namorar e conversar. Conhecer a pessoa com quem você vai fazer um contrato, vamos dizer assim, ou no cartório ou na igreja, para viver a vida toda. Porque o casamento é para a vida toda. É para a vida toda. E como é que você faz isso de uma forma tão incipiente ali, inesperada, sem conhecer? Não sabe se a pessoa deixa a toalha molhada na cama. E eu ataquei isso, não é verdade? Então a gente voltou um pouquinho nessa coisa da paternidade, mas está dentro, não está dentro? Totalmente. E eu, por exemplo, eu queria falar isso. Eu ataco muito os pais irresponsáveis, eu ataco muito os pais que vão embora. Eu sou duro, sabe? Eu peço até perdão nos meus excessos. Eu não estou pedindo perdão no fato. Eu continuo achando que é errado, que não está certo, que você tem que lutar mais. Eu peço perdão pelo meu extremismo. Uma vez, olha, Cleber, como é que a coisa é marcante. Por alto, há uns 25, 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás. Porque foi antes do Rema. O Ministério Rema fez 30 anos agora. Alguém me ligou, uma irmã me ligou. Pastor Bauer, o senhor vem aqui na minha casa agora. Eu estava trabalhando na minha casa. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, o senhor vem aqui agora, senão eu vou fazer uma besteira. Aí eu falei, calma, que eu já estou chegando. Aí, deixou tudo lá e correu. Corri, eu estava trabalhando na minha casa, na minha obra, corri, tomei um banho, peguei o carro e parti para a casa da irmã. Meu Deus do céu, essa irmã estava recém-separada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Pensei um monte de coisa, né? Nossa cabeça vai a mil. Quando eu cheguei, eu falei, fulano, já cheguei preocupado de ter algum incidente.
Aí ela, senta aí, eu quero conversar contigo. Aí, o que foi? Você sabe que eu estou separado, não sabe? Eu falei, sei, infelizmente acompanhei a tua vida como um todo. E eu não aguento, eu não suporto a ideia de estar separada dele e ele trabalhar aqui em frente à minha casa do outro lado da rua. Aí eu relaxei e falei, ufa, é isso? Pô, que pressão! Imagina a pressão! A pressão, eu fui correndo. Aí eu falei, é isso, fulano? Aí ela falou assim, por quê? Isso não é um problema, isso é uma bênção. Aí ela, como assim? Ela deu um grito. Eu falei, diante do grande problema da separação, o fato do teu marido trabalhar aqui em frente, os teus filhos vão sofrer menos o impacto da ausência do pai. Aí ela mostrou uma outra forma de ver. Ela tomou um susto. Você então vê isso como uma bênção? Não, eu vejo e você tem que passar a ver isso como uma bênção. Porque os grandes sofredores com a separação não seria ele nem você, seriam os filhos. E no que vocês estão separados mais próximos, o impacto será menor. Entendeu meu raciocínio? Sim. Eu falei, rapaz, esse fato marcou a minha vida. Quem me conhece lá na igreja sabe que, posso até dizer isso porque é fato, as pessoas quando querem ir para o gabinete e pedir embasamento para uma separação, eles procuram mais a pastora Raquel. Mas, entre aspas, mais fácil. Ela tem uma gama de admissões maiores. Ah, sim, permite mais coisas. Permite mais coisas. Ela entende mais. Quando eles vão comigo, eu falo, se forem... O senhor mais se ensina ou não? Não, é não. Eu farei entendi. de tudo para dizer não. Para me darem uma razão para eu admitir o divórcio, tem que ser uma razão muito profunda, grave. Séria. Essas coisinhas de nada, então eles me procuram muito pouco, porque eu farei de tudo para demovê-los da ideia. Sim. Porque nós estamos falando da construção de uma família e quem vai sofrer muito são os filhos. Você resolve a tua vida muito fácil, homem. Você resolve a tua vida muito fácil, mulher. Os filhos é que sofrem demais. Posso dar mais um exemplo? Claro, fica à vontade, a casa é sua. Eu sou pastor dessa área. Fui fazer uma visita uma vez, eu visito aos domingos, as famílias. Toda família que vai para a minha igreja eu faço questão de visitar para conhecer a estrutura da família. Dia a dia ali, o cotidiano. Eu gosto disso. Eu gosto de pastorear famílias. Fui visitar uma família que o pai tinha ido embora de casa, construído uma outra família. E a mãe falou assim, ele marca de vir ver o filho e às vezes não vem. E o menino está, me ajuda na palavra, ele está se desencaminhando. Achei a palavra. E naquele dia, secretário, o pai ficou de ir visitar o filho. Era mais ou menos 1h30 da tarde, eu estava saindo da visita e o pai não estava lá. E eu contei por baixo umas 4 ou 5 vezes que o menino saía daqui da nossa reunião, ia lá fora na e voltava. Expectativa. Ia lá fora e voltava esperando o pai. Nós saímos e o pai não foi visitá-lo. E a mãe disse, ele não vem mais hoje. E nós éramos mais ou menos uns 5, 6 homens. E nós saímos de lá chorando. Tem um presbítero nosso, presbítero Nelson, a quem manda um abraço. Ele saiu literalmente chorando. E esse menino está desencaminhado hoje. Esse menino está desencaminhado hoje. Olha isso. Então eu vou morrer lutando pela manutenção da família. Eu acho que é uma missão minha. Eu fico muito feliz quando uma família chega no gabinete querendo divorciar e eu consigo demovê-los desta ideia. Bacana. Já aconteceu muitas vezes? Muitas vezes, numerosas vezes. Que bacana. A nossa luta é nesse campo. Não sei se eu poderia dizer isso aqui, atacam muito a igreja evangélica e a igreja católica e a religião como um todo, mas, queridos, a religião ela é boa. Nós trabalhamos pela construção da família, pela permanência da família, e a ciência moderna quer destruir a família.
Tudo que a ciência moderna está propondo caminha para a destruição da família. E com todo respeito, vai bater de frente com a igreja, porque nós trabalharemos o quanto pudermos pela construção da família. Por isso, meu prazer de estar aqui e falar para a paz aqui nesta noite linda. Muito obrigado pela oportunidade de chamar a atenção para os pais, para esse dom maravilhoso. A gente é que agradece, foi bacana demais esse bate-papo. Então, sinta-se homenageado, você papai, você mamãe também, mas o dia dos pais, né? O dia dos pais. Já tem as mães aí, já passou o dia delas. Posso dar mais um conselho para os pais? Diga. Papai, para relaxar um pouquinho. Sim. Teve uns anos aí que os meus presentes não vieram como eu queria. Aí eu fiquei meio chateado, né? Fiquei chateado. Pô, dia das Mães, aquela festança, não tem presente, eu falei, não tá certo esse negócio não. Aí fui orar, porque eu sou pastor, né? Sim. Tudo meu em oração. Aí Deus me orientou e vou passar para você agora. Então vamos lá. Sabe o que eu faço? Sim. Eu vejo tudo que eu preciso e digo assim, escrevo assim, ó, presente para o Dia dos Pais. E faço aquela lista dentro de todas as minhas necessidades e coloco na geladeira. Olha aí, dica de ouro, hein? Dica de ouro. Dica de ouro. Coloco na geladeira. Secretário, deu certo. Não tem um ano que eu não receba tudo e olha isso. Sobejamente. Aí, olha isso. Aí, Deus funcionou com o pastor, viu? Vai que funciona contigo também. Então aproveita aí, se você não recebeu ainda, né? Aproveita. Esse ano não dá mais tempo, né? Mas ano que vem, os anos seguintes. Mas vai que não recebeu e pode receber ao longo do mês. É isso aí. Coloca a lista e já diga, coloca, já pensa. Observação, ainda estou aberto. Isso aí, muito bom. Muito bom. Então, muito obrigado pela sua audiência. A gente fica muito feliz. Compartilha esse link aí, que esse papo é importantíssimo chegar para muita gente. Então, quanto mais você movimenta lá, compartilha, comenta, curte, a plataforma entende que é relevante e entrega para mais pessoas. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, pastor Bauer, pelo papo aqui, por essa aula, né, de vida, bacana demais, a gente fica muito lisonjeado. Mande um grande abraço e um beijo para a pastora Raquel, obrigado, nossa querida, e vamos na paz. Faça suas considerações finais. Como comecei, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Quando eu fui convidado, normalmente eu fujo, eu me esquivo, de coração, recebo bastante convites, mas eu sou um pastor simples, eu gosto de trabalhar mais ali no meu campo. Toda vez que tem que abrir um pouquinho mais, eu tremo um pouquinho. Mas como o tema era paternidade, eu confesso que me empolguei um pouco. Bacana. E espero que todos tenham gostado. E fica aqui a minha gratidão por poder contar a minha experiência, falar um pouco de tudo que eu vivi ao longo de 61 anos, né? A gente termina tendo que dizer com 61 anos, não é verdade? Bacana. E espero que sirva para você. Mais uma vez, perdoe os excessos. Eu procuro não ser fundamentalista, procuro não ser extremista, mas sou incisivo, sou intenso nas minhas crenças e parece-me que nós estamos com a verdade. Pai, você tem um papel a exercer, exerça-o e colha os frutos deste exercício. Bacana demais, a gente é que agradece a oportunidade. Valeu. Muito obrigado. Obrigado à minha equipe, a melhor do Brasil, costumo dizer. Os meninos são brabo. Obrigado à minha família, um beijo aí na Luísa, minha filha linda, Cristiane, minha esposa. E vamos dar honra a quem tem honra. Até terça que vem. Valeu!